Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberis, sou professor de Engenharia Elétrica na PUC do Rio de Janeiro e o assunto de hoje é a sua fatura de energia elétrica, né? O que eu vou fazer aqui é mostrar a fatura de energia elétrica que você tem, que você paga todo mês, como nunca antes você viu. No final dessa aula, você vai ter a capacidade de ler a sua fatura, interpretar a sua fatura, calcular a sua fatura e ter dicas valiosas de como você pode economizar com o custo da energia elétrica. Vamos ver então como é que vai ser? Muito bem, antes de começar, eu preciso que você pegue uma fatura de energia elétrica. Vai lá, pega lá. É sério, pega lá. Eu explico, dá pause no vídeo, vai lá, pega a fatura e eu vou explicar por quê. A ideia é a seguinte: no Brasil a gente tem dezenas de distribuidoras. E apesar de todas as informações das faturas serem mais ou menos as mesmas, né, a disposição de cada elemento da fatura ela pode ser diferente de uma distribuidora para outra. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar a minha fatura e você vai identificar os elementos que eu mostrar na minha fatura na sua, para que você possa reproduzir as contas que existem ali, tá bom? Então, eu espero que você esteja com a fatura em mãos. Agora deixa ela de lado aí, olha para cá. A primeira coisa que a gente precisa saber da fatura de energia elétrica é o que a gente está pagando. O que a gente está pagando quando a gente paga a fatura de energia elétrica? Basicamente três coisas. A primeira é o sistema elétrico, né, toda a parte de geração, transmissão e distribuição, mais o que a gente chama de encargos setoriais. Professor, o que são encargos setoriais? Encargos setoriais é tudo que dá suporte ao sistema elétrico, né? Por exemplo, o ONS, Operador Nacional do Sistema, ele é um encargo setorial, tem um custo para operar o sistema, etc, etc. Digamos que você não arrecadou via fatura tudo que precisava para cobrir os custos do sistema elétrico. Então, tem lá o encargo setorial que fica de reserva para cobrir esses custos, né? Entre outras coisas. Por exemplo, você quer promover uma nova fonte de energia elétrica, uma fontes alternativas de energia elétrica, encargos setoriais, tá bom? Então, fica sendo geração, transmissão e distribuição e tudo que dá suporte a esse sistema. Impostos, né? Não podia faltar, impostos nas faturas. E, finalmente, iluminação pública, tá? Que todo mundo paga. A iluminação lá das ruas, das avenidas, essa conta a gente que paga e aparece lá na fatura, tá bom? A gente vai juntar tudo isso e vai calcular a fatura de energia elétrica. Então, vamos começar. Essa é a minha fatura. Essa é a minha fatura do mês de janeiro de 2016. Né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem na fatura de vocês aí é esse campo aqui, ó, referente à energia ativa. Procurem aí energia ativa na fatura de vocês. Bom, o que é importante observar dessa área que envolve a energia ativa? Primeiro, que energia ativa é a energia que efetivamente a gente paga, né? É a energia que efetivamente a gente consome. Porque tem uma energia que a gente não consome? Chama energia reativa. Só que essa não aparece na nossa fatura. Ou até aparece, eu vou mostrar para vocês, mas a gente não paga por ela. Quando eu estiver falando de fatura de energia elétrica para grandes consumidores, né, não residenciais, como a gente vai falar hoje, aí entra a energia reativa e eu explico com mais detalhes, tá? Então vamos ver a energia ativa. Nesse quadradinho aí, que eu destaquei, tem algumas informações importantes na hora da gente analisar a fatura. Uma delas é essa aqui, ó. É a medição que foi feita antes de computar a minha fatura. Então, a medição do mês passado, do dia 15/12/2015, ela foi feita
E um mês depois, dia 15/1 de 2016, foi feita uma outra medição. Então, a diferença entre o que foi medido no dia 15/12 de 2015, que foi de 12.169, e o que foi medido em 15/1 de 2016, que é de 12.404, é 235 kWh, que é o valor do meu consumo de energia elétrica. Tá? Guardem esse valor, a gente vai precisar dele depois. Então, teve 31 dias de consumo. E aí, né, o que vale observar nessa fatura é o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Então a fatura começou a valer dia 15/12, quer dizer, a fatura começou a valer não, período de leitura, né, de 2015 e foi até 15/1 de 2016. Qual que é a primeira dica valiosa? É o seguinte, aqui no meio a gente tem o dia 1º de janeiro de 2016. E vocês sabem o que é o dia 1º de janeiro de todo ano? É o Dia Internacional das Resoluções. Então, no dia 1º de janeiro a gente faz promessa para o ano todo. Então, a gente vai emagrecer, a gente vai economizar, a gente vai... Enfim. Então é comum o cara chegar dia 1º de janeiro de todo ano e falar assim, gente, ó, gastamos muito no Natal, Ano Novo. Esses parentes vêm de fora, toma banho de meia hora, toma banho na água quente, no calorão desse. Então a gente precisa começar a economizar. Né? O erro está em a pessoa ter falado isso dia 1º de janeiro de 2016. Por quê? Porque se você começa a economizar aqui dia 1º de janeiro de 2016, ó, você ignorou que do dia 15/12 até o dia 1º, do 15/12 do ano anterior até o dia 1º, Natal, Ano Novo, você não economizou coisa nenhuma. Então, o esforço que você faz para economizar nesse período aqui, ó, ele praticamente fica imperceptível, dado que o seu mês de janeiro, na verdade, ele conta uma parte de dezembro e uma parte de janeiro. Então, a dica é, quer começar a implantar um sistema de austeridade, de economia na sua casa, comece no primeiro dia da leitura. Porque aí você vai ter, no final do período, uma avaliação do impacto realmente que teve essa medida de redução de consumo. Boa dica, né? Então tá. Do lado desse campo, procurem aí na fatura de vocês. Na minha aparece energia reativa, mas eventualmente não vai aparecer na de todos. Por quê? Porque essa é uma energia que não é cobrada. Essa energia ela fica circulando pela rede, mas ela não vira trabalho. Ela não acende lâmpada, ela não gira motor, mas ela tem a sua importância. Né? É comum o pessoal comparar essas duas energias, né, a uma tulipa de chope em que o líquido é a energia ativa, que é o que realmente interessa, e o colarinho é a energia reativa. Né? Ou seja, é importante, mas quanto menor, melhor. Então a energia reativa não entra. Para grandes consumidores, a energia reativa entra. Tá bom? Eu prometo que eu faço uma aula só de energia reativa, porque é um tema complexo. Aí tem a referência dessa fatura. Toda fatura tem um mês de referência associado. Né? Por que é importante ter um mês de referência associado? Porque vocês perceberam que essa fatura ela é do dia 15 do 12 até o dia 15/1. Aí você fala assim, professor, minha fatura é do dia 6 até o dia 6. Dia 6 de um mês até o dia 6 do outro. Aí o outro fala, professor, a minha fatura é do dia 20 até o dia 20. Sim, isso varia. Né? Mas é importante que você saiba esse período para implantar as medidas de eficiência e austeridade aí. E é importante também que você saiba qual é o mês de referência, porque o ano que vem você quer fazer uma retrospectiva das suas faturas, do que você consumiu, você vai pegar lá, deixa eu ver o que eu consumi no mês de janeiro. Bom, que fique claro, o mês de janeiro não é só o mês de janeiro, não vai do dia 1 até o dia 31, ele vai de meados de dezembro até meados de janeiro. Tá ok? Muito bem. Tensão. Tá? Certamente vocês vão encontrar aí na fatura de vocês a tensão. A tensão é uma grandeza importante
porque se ela estiver fora dos limites que estão estabelecidos pela ANEEL, os seus equipamentos podem, a vida útil dos seus equipamentos pode estar comprometida. E uma coisa importante que eu queria reforçar, e aí eu acho que a gente consegue, a partir dessa aula, estabelecer aqui uma base de conhecimentos importante, é que a tensão que a gente tem em casa não é 110 volts. Tá? Aqui no Brasil a gente tem tensões de 127 e 220 volts. Eventualmente você pode até encontrar uma tensão de 110 volts, mas é um caso muito específico. A tensão é 127 e 220. Por que eu estou falando isso? Porque se a sua tensão, que é de 127 volts, ela está em 110, possivelmente tem algum problema. Olha só, na minha fatura, deixa eu colocar aqui, ó, na minha fatura, a tensão disponível, ele diz que é 125. Mas você não falou que é 127? Sim, mas é 127 lá no transformador. Até chegar lá na minha casa, a tensão cai um pouco, então a distribuidora assume como uma tensão padrão 125 volts. E a distribuidora também me dá limites inferiores e superiores. Então o inferior é 115 e o superior é 131. Isso significa o seguinte: se eu te entregar, isso palavras da distribuidora, uma tensão acima de 115, acima de 131 ou abaixo de 115, é importante que isso seja corrigido, porque aí você já começa a comprometer os seus equipamentos. Professor, como é que eu sei disso? Como é que eu consigo avaliar a tensão lá em casa? Existem algumas pistas. Por exemplo, se os seus equipamentos queimam com frequência, TV, DVD, enfim, os eletrodomésticos em geral queimam, ou se a lâmpada fica cintilando muito, assim, do nada, isso tem muito a ver, tem indícios de que isso são esses problemas são problemas relacionados à flutuação de tensão, ou seja, a tensão está saindo dos limites que estão estabelecidos. O que você tem que fazer? Chamar um eletricista para medir a sua tensão. Tá? É uma tarefa muito simples. Aqui em cima do vídeo eu vou colocar um vídeo da tensão que eu medi ontem no meu apartamento. Então vocês estão vendo aí que a tensão está variando entre 125 e 126, que é mais ou menos o que se espera. Tá? Professor, mas eu não sei como é que eu meço a tensão e tal. Liga para um eletricista, amigo, né? Fala assim, chega aí, cara, vamos tomar um café aqui em casa, né? E aproveita e traz o voltímetro, né? E pede para ele medir a tensão. Aí faz um café, faz um bolinho também e tal. E pede para ele medir a tensão. É tranquilo, ele não vai te cobrar nada, não. Se a tensão estiver muito fora desses limites aí que foram estabelecidos, você pode acionar a distribuidora para que isso seja... para que esse problema seja resolvido, que é um problema. Eventualmente seu aparelho não queima, mas você diminui muito a vida útil do seu aparelho. Mas às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes o problema é no próprio sistema elétrico da sua casa, né? É comum, por exemplo, as pessoas pegarem um circuito elétrico e instalar ar-condicionado e iluminação. Então toda vez que você liga o ar-condicionado, a iluminação vai cintilar, né? Vai oscilar. E aí você tem que separar esses circuitos. Você tem que separar o circuito do ar-condicionado, você tem que separar o circuito do chuveiro, né? Que são equipamentos que demandam muita energia elétrica. Como é que você sabe se esses elementos aí que demandam muita energia elétrica estão no mesmo circuito que outros? Basta você ir lá no quadro disjuntor, desligar o disjuntor e ver quais equipamentos ficaram desligados. Os equipamentos que ficaram desligados estão naquele circuito daquele disjuntor. Liga ele de novo, vai para o outro disjuntor, desliga, vê quem está ligado. E assim por diante. Tá? Pede para o eletricista te ajudar. Se você tiver mais de um equipamento que demanda muita energia elétrica, por exemplo, se você tiver chuveiro e outras tomadas, ou chuveiro e iluminação no mesmo circuito, é bom separar os circuitos, senão os seus equipamentos podem ficar comprometidos, a vida útil deles pode ficar comprometida. Mas
Aí para fazer esse serviço não tem cafezinho não, tem que pagar direitinho o eletricista, que aí é um negócio que dá mais trabalho, né? Tá bom? Muito bem. Vocês vão encontrar aí uma sopa de letrinhas, procurem aí, com esses nomes aqui, ó. Peraí. DIC, FIC, DEMIC. Tá? Isso é o que a gente chama de indicadores de qualidade. Indicadores de qualidade da energia. A gente avalia a energia, a qualidade da energia elétrica, de duas formas. Uma é pela tensão, por exemplo, a flutuação de tensão, a forma de onda da tensão, etc. E outra é pela frequência e duração que você é interrompido. Ou seja, se você é interrompido com muita frequência, se falta energia elétrica na sua casa com muita frequência por problemas da distribuidora, então os indicadores de qualidade da distribuidora são pobres, tá? Então tem que ser melhorados. Você tem indicações de metas para a distribuidora na sua fatura, né? E essas indicações são essas sopas de letrinha aí que eu vou explicar. Eu prometo que eu vou fazer uma aula só sobre isso, porque tem uma série de nuances que vale a pena a gente detalhar. Hoje eu vou dar uma ideia para que servem esses indicadores de qualidade. Então o primeiro indicador que eu vou explicar é o DIC. Tá? O DIC. O que é o DIC? É a duração de interrupção individual. É quanto tempo você fica interrompido, você fica sem energia elétrica. E esse tempo ele é calculado não, ele é medido, ele é avaliado mensalmente, trimestralmente e anualmente. Como é que é isso? Então, no meu caso aqui, ó, a meta da distribuidora são 4 horas mensais. Então, se a distribuidora me deixar sem energia elétrica mais de 4 horas mensais, ainda que seja uma hoje, uma amanhã, existe uma penalidade associada à distribuidora. Que penalidade é essa? Essa penalidade, ela se reflete para você num ressarcimento da sua conta de energia elétrica. Tá? Numa outra aula eu vou explicar direitinho como é que é feita essa conta para te ressarcir. Né? Mas tem a ver com esse valor aqui, ó, valor do encargo do uso do sistema de distribuição. Tá? No meu caso é R$ 54,86. Não é esse valor que ela vai me ressarcir, mas a base de cálculo ela sai a partir desse valor. Então, se a distribuidora, por exemplo, incorrer numa violação da meta do DIC mensal, ou seja, me deixar mais de 4 horas sem energia elétrica, vai ter lá um ressarcimento e que vai aparecer na minha conta de energia elétrica. Professor, será que vai aparecer mesmo? É bom você anotar. Tem muita gente que anota quanto tempo ficou sem energia elétrica, tal, para depois conferir. Mas é esperado que isso aconteça. Aí você fala assim, bom, mas espera aí, a distribuidora me deixa, por exemplo, 3 horas sem energia elétrica no mês de janeiro. Isso não conta para nada? Isso não serve para nada? Não serve, porque aí tem metas trimestrais. Você vai pegar essas 3 horas, vai somar com as 3 horas, ou 4, ou enfim, quantas horas ela te deixou fora em fevereiro, em março, e soma as 3. Se ultrapassar 8 horas, tem a penalidade. Aí você fala assim, pô, professor, mas imagina, 2 horas no mês não vai ter penalidade, 2 horas outro mês não vai ter penalidade, 2 horas outro mês, 6 horas, que é menor que 8 horas, também não vai ter penalidade. Então ela pode me deixar 2 horas sem energia elétrica todo mês. Olha só, aí você tem que olhar a meta anual. Se ela te deixar 2 horas sem energia elétrica todo mês, no ano ela vai te deixar 24 horas sem energia elétrica. Então, no meu caso aqui, viola a meta anual, que é de 16. Entenderam? Tá. Vamos voltar na história das 2 horas. Né? Imagina que foram 2h30 no mês de janeiro. Se essas 2h30 foram ininterruptas, ou seja, se você ficou sem energia elétrica de meio-dia até 2h30 da tarde, aí a distribuidora viola uma meta que chama DEMIC, que é a duração máxima de interrupção contínua. Né? A ideia é a seguinte, é melhor que essas 2 horas sejam uma hoje, outra amanhã, do que contínua. Então, eventualmente ela não cai no DIC, que é a duração de interrupção individual, mas cai no DEMIC, que é a duração contínua.
Tá? E o FIC? O FIC tem a ver com a frequência que você é interrompido. Né? Digamos que você é interrompido 3 vezes, ainda que 1 hora, né? Durante o mês. Bom, 3 vezes ultrapassa a meta do FIC, que é de 2,8. Professor, mas 2,8 não é número de vezes? Ou seja, como é que é possível interromper 2,8 vezes? Essa pergunta é boa. É o seguinte, tanto o DIC como o FIC como o DMIC são calculados, são valores calculados. Eles se baseiam numa média, ou melhor dito, num quantil de uma distribuição considerando todas as distribuidoras. Tá vendo? O assunto é chatinho, por isso que eu vou explicar numa outra aula. Então, como é um cálculo, eventualmente no cálculo sai número quebrado. É claro que você só vai ser interrompido 1, 2, 3 ou N vezes, onde N é um número inteiro. Mas a base sobre a qual você vai fazer a comparação pode ser um número quebrado. Então é 2,8 mensal, 5,6 no meu caso o trimestral e 11,2 o anual. Provavelmente o seu, se você não é da mesma distribuidora, vai ser diferente, né? Às vezes na própria distribuidora pode até ser diferente. Tá ok? Bom, impostos. Basicamente, são 3 impostos que a gente paga. O PIS, o COFINS e o ICMS, que é variável. Para minha fatura, o ICMS foi de 18%, mas ele pode variar. Ele pode variar de estado para estado, porque o ICMS é um imposto estadual, e ele pode variar dependendo do consumo de energia elétrica que eu tiver. Vou explicar isso depois com bastante cuidado. Então tá aqui, ó, o PIS, tá aqui o COFINS, encontra aí na fatura de vocês esses valores. Ah, tá. Então, no meu caso, somando esses impostos dá 23,46%. Aí, ó, eu vou falar da história do ICMS. Tá? Porque a gente vai voltar a falar dele depois. Ó. O ICMS, vocês vão encontrar aí no site da distribuidora de vocês, mas da Light, que é a distribuidora que me atende, ele é 0%. Ou seja, você não paga nada de ICMS, tá? Se você consome até 50 kWh. Se você consome entre 51 e 300, você paga 18% de ICMS. Tá? Eu caí nessa faixa, né? Meu consumo foi de 235, lembra? E se você consome acima de 301 para cima, você paga 29% de ICMS. Tá? Então são 3 faixas variáveis aí em função do consumo de energia elétrica. Tá? No meu caso, total de impostos, 23,46%. Lá embaixo, na minha fatura, na sua pode aparecer diferente, tem lá a bandeira que está vigente. Ó. Nesse caso é a bandeira vermelha e não tinha ainda a história do patamar 1, 2 de bandeira. Então, a bandeira vermelha que está valendo para o meu caso, então eu tenho que somar na minha tarifa um valor de R$ 4,50 para cada 100 kWh. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Tarifa de energia elétrica. Isso aqui é importante vocês olharem com cuidado, porque a tarifa, normalmente a gente olha aqui, ó, né, para multiplicar pelo consumo e achar o valor em reais. Não olha aqui não. Tá? Olha na parte de baixo. Provavelmente vai ter uma tarifa aí que vocês vão encontrar na fatura de vocês que não tem imposto. Pega a tarifa sem impostos. Vamos começar daí, que vai ficar mais fácil entender. Então, no meu caso, a minha tarifa sem impostos é de 0,58846, já com a bandeira vermelha. Que tarifa é essa? É a tarifa que eu pago pela energia elétrica do sistema, geração, transmissão, distribuição e encargos setoriais, mais a bandeira vermelha. Tá? Já está embutida a bandeira vermelha na tarifa. Então, quanto que eu pago para o sistema? Ora, muito simples, eu pego a tarifa, 0,58846, multiplico por 235, acho 138,29. Isso é o que vai para o sistema, geração, transmissão e distribuição. Está aqui, ó. E encargos setoriais. Né? Desses 138 vai 85 para a energia que eu consumo, então vai para a geração,
R$ 2,74 vai lá para a transmissão e R$ 24,77 vai para o sistema de distribuição. Encargos setoriais, não é barato não, R$ 25. Né? Então, somando 85, 2,74, 24,77, 25,15 dá o 138 que eu calculei aqui. E os tributos? R$ 42. Né? Como é que a gente calcula esses tributos? Isso aqui é muito importante que vocês prestem atenção. A gente está acostumado a calcular um tributo da seguinte forma. Um tributo ou uma taxa de juros, etc., da seguinte forma. A gente pega o valor, né, por exemplo, 138,29, que é o que eu pago né, para o sistema elétrico, mais encargos setoriais, e multiplicado pelo imposto, dá 32,44. Só que 32,44 é diferente de 42,38. Né? Se eu somar com a iluminação pública, a iluminação pública é fixo, né? Já vem lá, 9,64, é rateado por todo mundo. Não tem a ver com o meu consumo. Se eu somar dá 180,37, que é diferente da minha fatura total, que é de 190,29. E a diferença está justamente aqui, né? A diferença está justamente nos impostos. Né? Eu calculei errado os impostos? Não, na verdade eu calculei diferente. E aí isso foi feito de propósito, tá? Isso aqui não vale, não vale. Por quê? Porque eu calculei o imposto de um jeito que a gente está acostumado, que a gente chama de imposto por fora. Estou calculando por fora. E, na verdade, você tem que calcular o imposto para reproduzir a fatura por dentro. Professor, que história é essa de por dentro por fora? Vou te mostrar aqui. Ó. Imagine que eu te empreste R$100. Tá? Então, R$100. Ó. Vamos chamar aqui. M é o montante que eu estou te emprestando, R$100. E aí imagine que, como você é meu amigo, eu vou te cobrar uma taxa de juros, né, por causa da crise e tal, 5% ao mês. 5% ao mês de taxa de juros. Aí você fala assim, bom, então mês que vem eu vou ter que te pagar, vamos chamar aqui de custo total, o que eu peguei emprestado, né, o montante, mais o montante que multiplica a taxa de juros. Então, o custo total vai ser M, que multiplica 1 mais J. O custo total vai ser 100, que multiplica 1 mais 0,05, né, que é a taxa de juros. O custo total vai ser R$105. É assim que a gente faz a conta, né, de juros. Aí eu falo assim, não vou te cobrar por fora. Eu vou te cobrar por dentro esses 5%. Mas como é que é isso, professor, por dentro? Vai ser assim, ó. Custo total vai ser o custo... Desculpa. Custo total vai ser... Vai ser o montante, né, que você me deve, você tem que pagar o mês que vem, mais... o custo total vezes a taxa de juros, ou seja, eu vou embutir a taxa de juros dentro do custo total. Então vai ficar assim, ó, custo total menos custo total, né? Passando isso aqui para o lado de cá, ó, que multiplica a taxa de juros é igual ao montante. Então aqui, ó, custo total vai ser 1 menos a taxa de juros, que é igual ao montante, custo total é igual a M sobre 1 menos J, custo total é igual a M, que é 100, divididos por 1 menos 0,05. Tá? Tá vendo? E isso aqui, essa formulinha aqui é diferente dessa aqui. Né? Vou fazer aqui, ó, na calculadora rapidinho. Então é 100 divididos por 0,95, né? 1 menos 0,05 divididos 105,26. Vê se vocês conseguem olhar aí na calculadora. 105,26. Custo total é 105,26. Um pouquinho maior, né? Tá? Então, essa é a chamada cobrança por dentro. Tá bom?
Mas pode isso, professor? Aí você está fazendo pergunta difícil já, né? Como é que a gente coloca isso na fatura? Como é que a gente traduz esse custo por dentro lá na fatura? Então, ó, eu vou pegar os R$ 138,00 e vou colocar os impostos por dentro. Então vai ficar 138 divididos por 1 menos os impostos. Era assim a formulinha, né? Tá aqui, ó. Tá aqui a formulinha. Aqui é o 138 e aqui é em vez de a taxa de juros, a gente vai colocar impostos, né? Então é 138 dividido por 1 menos os impostos. Isso vai dar 180,67. 180,67 a gente soma com 9,64 da iluminação pública, dá 190,31. Com exceção aí de uma casa decimal, o valor bate com o valor da fatura de energia elétrica. Ok? Aí você que é um cara esperto vai falar assim, professor, mas peraí, ó, e essa tarifa aqui, ó? O que é essa tarifa aqui, ó? Por que você usou essa aqui de baixo? Eu costumo usar essa de cima, que eu multiplico pelo consumo e acho a fatura, né? Essa tarifa é o seguinte, ao invés de colocar o imposto por dentro do custo, o que a distribuidora faz é colocar o imposto por dentro da tarifa, que dá no mesmo. O resultado que a gente chega é o mesmo, quer ver? Ó? Eu vou pegar esse imposto aqui, de 0,5, esse imposto, essa tarifa de 0,58846, imposto por dentro, né, dividir por 1 menos 23,46 e vou obter 0,7688. Aí você fala, opa, peraí, professor, mas aqui em cima está 0,71 e 0,058. Sim, porque o 0,58846 que eu peguei, ele já tem a bandeira, ele já está junto com a bandeira. Ó. Tanto é que se eu somasse 0,71 com 0,058 aqui de cima, se eu somar esses dois, eu vou obter o 0,7688. Entendeu ou não? Se não entendeu aqui, ó, vou fazer diferente. Ó. Eu vou pegar esse 0,58846, que já tem a bandeira, e vou tirar a bandeira, vou tirar o efeito da bandeira. Quanto que é a bandeira? A bandeira é 4,50 para cada 100 kWh. Então dá 0,045. Eu vou descontar 0,045 desse valor aqui. Aí vai ficar 0,5435. Aí eu vou pegar 0,5435 e imposto por dentro. Dá 0,71. Tá aqui, ó. 0,71. Aí eu vou pegar a bandeira 0,045 e imposto por dentro. Dá 0,058, que é esse aqui. Tá? Pego esse valor, multiplico pelo consumo, acho a fatura. Essa é a parte mais legal, gente. Não me abandonem, vocês vão gostar. Imagine a seguinte situação. Imagine que no mês eu consumi 301 kWh, não aqueles 235, 301. A tarifa sem impostos eu vou manter a mesma. PIS, COFINS 5,46, né, a soma dos dois. E o ICMS, vamos deixar ele se ajustar em função do patamar de consumo. Então, como eu estou na faixa acima de 300 kWh, eu caio na faixa no qual o ICMS que é cobrado é de 29%. Bom, muito bem. Com o ICMS de 29%, consumo 301 kWh, eu vou ter que pagar R$ 270,25. Aí digamos que eu faça um esforço. Em vez de consumir 301 kWh naquele mês, eu vou consumir 300. Bom, se eu consumir 300, eu caio na faixa do ICMS de 18%. Então, com isso, a minha conta fica R$ 230,25. Só para que vocês tenham uma ideia da economia, 14,65% só com esse esforço de reduzir 1 kWh. Né? Isso aqui fica mais impactante quando a gente vê assim. Ó. Eu reduzi 1 em 300, então vou dividir 1 por 300 e multiplicar por 100. Dá 0,33%. Eu vou dividir 14,65, que foi o que eu obtive, por 0,33. Dá 14,65 divididos por 0,33.
dá 44,39. Enfim, em torno de 44 vezes. Ou seja, um esforço que eu faço para reduzir em 1 kWh, que é de 0,33%, me gera um retorno de 14%. Ou, visto de outra forma, um esforço de 1 que eu faço me gera um retorno 40 vezes maior. Incrível, né? Pois é. Onde é que eu quero chegar com isso? Onde é que você aplica de fato? Olhando o seu consumo. Vê a faixa que você está de consumo. Professor, mas aí eu tenho que ficar vendo isso todo mês? Como é que é isso? Não, ó, tem uma dica legal. Pega aí na sua fatura, né, o histórico de consumo, que normalmente aparece aí nas faturas. Então aqui na minha eu tenho o histórico de consumo de 12 meses para trás. Então, por exemplo, lá em fevereiro de 2015, do ano passado, normalmente janeiro parece com janeiro, fevereiro parece com fevereiro, né? A gente tem a tendência de repetir um comportamento. Lá em fevereiro do ano passado, ó, que é justamente esse mês agora, né, é justamente a comparação que eu estou fazendo com esse mês, meu consumo foi de 331 kWh, ou seja, eu passei dos 300. Então esse é um excelente mês para eu tentar economizar energia elétrica e entrar na casa na faixa dos 50 até os 300 kWh. Note que os outros meses, ó, é importante que eu tome cuidado, mas não é igual esse mês de fevereiro, onde eu realmente posso ter uma economia significativa na minha fatura de energia elétrica. Então, a dica é essa: você dê uma olhada no seu histórico de consumo, dê uma olhada nas regras sobre incidência de impostos, ICMS para o seu estado, né, e com a sua distribuidora, enfim, e faça a economia de forma inteligente. Tá bom? Gostaram? Legal, né? Então, até a próxima, gente. Tchau.